Quero agradecer ao Carlos, à Luzmara e à Vanice pelo convite para falar de novo nesse salão que está de vermelho. É bom. Quero começar lendo, como epígrafe desse trabalho, o início da fala do Michel Foucault, quando apresentou o seu trabalho sobre a autoria, né, o que é um autor, né? Fazendo as devidas adaptações, eu poderia tornar isso, digamos, mais ou menos literal. Creio, sem estar de resto muito seguro, que é de tradição trazer a essa sociedade de filosofia, ou ao CIAD, o resultado de trabalhos já acabados, para os propor à vossa apreciação e à vossa crítica. É uma tradução portuguesa, né? Infelizmente, receio que o que vos trago hoje seja demasiado insignificante para merecer a vossa atenção. É um projeto que gostaria de submeter à vossa opinião, um ensaio de análise de que ainda mal entrevejo as grandes linhas. Mas pareceu-me que, ao esforçar-me por traçá-las diante de vós, ao pedir-vos para as julgarem e retificarem, estaria tal como um neurótico à procura de um duplo benefício. Primeiro, o de subtrair os resultados de um trabalho que ainda não existe, é um pouco fake news isso, né? Ao rigor de vossas objeções. E, por outro, o de fazer usufruir logo à nascença, não somente o vosso apadrinhamento, mas também as vossas sugestões. Então, o que eu vou apresentar aqui é um pouco marginal, talvez, a expectativa que talvez se tenha criado, dada a programação, a temática típica do evento. Mas tem a ver com essa questão da verdade e com uma leitura que às vezes eu penso que é particular, mas às vezes penso que não, que faço do Michel Foucault a propósito dessa questão da verdade, né? Então, vou ler o texto, que é um projeto, e que retoma, de alguma maneira, um texto que eu apresentei há algum tempo num GEL. Uma das questões centrais da obra de Michel Foucault é certamente a da verdade. Sua historicidade e as condições de acesso a ela e de sua produção, e, o que me interessa mais, a tendência de sua penetração em todos os domínios, mesmo aqueles para os quais a verdade, digamos assim, em princípio não é uma questão. Em a ordem do discurso, a questão está apresentada de forma sucinta e clara. A verdade não é concebida da mesma forma e, sobretudo, não é atingida, entre aspas, pelos mesmos métodos, nem em todas as épocas e em todos os campos. A primeira lição de Foucault é relativa a um deslocamento fundamental que teria ocorrido entre Hesíodo e Platão. Agora, a verdade não reside mais no que era o discurso ou no que ele fazia, mas residia no que ele dizia. A verdade se deslocou do ato ritualizado, eficaz e justo da enunciação para o próprio enunciado, seu sentido e sua forma, seu objeto, sua relação com a referência. A segunda lição é a colocação em perspectiva da questão da verdade. Uma coisa, diz ele, é considerar uma proposição no interior de um discurso, digamos, uma afirmação sobre o número de fonemas, o exemplo é meu, né? Não dele, né? Numa língua à luz de uma determinada teoria fonológica. Sua verdade ou sua falsidade pode ser facilmente atestada. Nos termos elegantes do autor, a separação entre o verdadeiro e o falso não é nem arbitrária, nem modificável, nem institucional, nem violenta. Outra coisa é considerar a vontade de verdade que atravessou tantos séculos. Então se vê desenhado um sistema de exclusão histórico institucionalmente constrangedor. E pode-se inferir que ele diria que, nesse caso, sim, então a questão, a separação entre o que é verdadeiro e o que é falso é arbitrária, modificável, institucional e, eventualmente, violenta. O autor explicita determinados aspectos ou efeitos da vontade de verdade. Por exemplo, é ela quem define o domínio dos objetos aos quais se dirige, as formas que põe em jogo, as técnicas sobre as quais se apoia. Mas, principalmente, a vontade de verdade tende a exercer sobre os outros discursos uma espécie de pressão e como que um poder de coerção. Então, considerando essa tese, né, o meu projeto é
nos próximos meses, anos, né, descrever um conjunto de discursos em tese, isentos da questão da verdade, destacando neles os enunciados nos quais um saber que se apresenta como científico ou quase científico, paralelo ao científico, o nome técnico que o Foucault dá a esse efeito é de saber, né, não necessariamente de verdade, destacando neles os enunciados nos quais um saber se apresenta como científico e é invocado para justificar certas práticas ou até mesmo determinada legislação. Por exemplo, um exemplo recente é a reforma da Previdência, né, justificada segundo a posição dos defensores ou dos críticos, ou numa questão de déficit, ou numa questão demográfica, ou numa questão de dívida dos grandes devedores, sendo que quem citava um evento não citava outro, né? Porque não é só uma questão de verdade, é uma questão também de compatibilidade com determinada posição. A verdade. Tem havido leituras do conceito de verdade em Foucault que se deixam enganar pela palavra, a meu ver, né? Confunde o conceito de conceito, sem considerar o conceito. Por exemplo, verificar as verdades construídas pela mídia, né? Na minha opinião, as verdades construídas pela mídia não são as verdades de que fala o Foucault. Talvez pudessem ser chamadas de consenso. A mídia é um lugar muito particular para mim, porque se apresenta como um problema, né? Frequentemente o fato, digamos, um fato relatado objetivamente, é uma verdade. No entanto, muito frequentemente, para se garantir que esse fato é relatado objetivamente, ou que é uma verdade, se apela para outros domínios, que então garantem que ele é uma verdade. Por exemplo, a autenticidade de uma gravação, o estado psicológico de uma determinada pessoa, etc., etc. Só então ele se transforma, digamos assim, numa verdade. Em Foucault, na ordem do discurso ainda, a meu ver, está absolutamente clara a posição do autor sobre essa questão. Depois de expor a terceira das formas de controle que se exercem de fora sobre o discurso, a saber, a divisão entre verdadeiro e falso, acrescenta que essa vontade de verdade tende a exercer sobre outros discursos uma espécie de pressão e como que um poder de coerção. Exemplifica o fenômeno com o que ocorreu com a literatura ocidental, que teve que buscar apoio no natural, no verossímil, na sinceridade, e na ciência também. Com o que ocorreu nas práticas econômicas, antes codificadas como preceitos ou receitas, mas que procuraram, desde o século XVI, fundamentar-se, racionalizar-se e justificar-se a partir de uma teoria das riquezas e da produção. Até mesmo o sistema penal, por definição prescritivo, procurou seus suportes ou sua justificação em um saber sociológico, psicológico, médico, psiquiátrico e hoje, sei lá, balística, DNA, etc., etc. Não seria acrescentado. Bom, assim, as verdades a que Foucault se refere são as produzidas segundo os dispositivos disciplinares, não as consensuais, fundadas em ideologias, preferências e outros critérios similares. É Foucault quem diz que uma disciplina se define por um domínio de objetos, um conjunto de métodos, um corpus de proposições consideradas verdadeiras, um jogo de regras e de definições, de técnicas e de instrumentos. Como se vê, quando Foucault se refere às verdades, não se trata de qualquer verdade. Não se trata nem mesmo da filosofia, do direito ou do jornalismo. Já falei que acho que o jornalismo é um lugar muito peculiar para fazer esse tipo de discussão. Muito menos as verdades, sei lá, tradicionais, herdadas, como os provérbios ou as receitas culinárias e assim por diante. Trata-se sempre das verdades que são produzidas segundo regimes discursivos especiais, ou dos saberes ou das ciências, que exigem delimitações, métodos, sujeitos de conhecimento treinados e assim por diante. Treinados entre aspas, embora às vezes não sejam, né? Assim, se essa distinção não for mantida, corre-se o risco de perder de vista um dos fenômenos certamente mais importantes de que as análises de discurso podem dar conta, a meu ver, que é exatamente a da invasão pelas verdades de campos cujo funcionamento poderia parecer, e foi ou teria sido, durante muito tempo, completamente alheio a essa característica.
É preciso separar claramente, portanto, os discursos que se constituíram sob o regime da vontade de verdade dos outros discursos, por mais que esses não sejam produzidos, evidentemente, no vazio. Ou seja, só é justo apelar, não ia ler esse só, mas vou ler, né? Só é justo apelar ao Foucault para falar de verdades quando se trata das verdades produzidas pelos discursos organizados segundo certos requisitos, e não de toda e qualquer verdade. A diferença entre os dois regimes fica bem clara nos trabalhos em que Foucault trata da sexualidade. Por exemplo, opõe claramente o que se sabia, entre aspas, sobre sexo ao que se passou a querer saber sobre sexo a partir de um certo momento, fenômeno que é idêntico e não por coincidência ao que se faz com que se constituam as ciências humanas, cujos discursos, como se sabe, foram o principal objeto de análise de Foucault. Expressões como análise, ou palavras, eventualmente, contabilidade, classificação, especificação, racionalidade, objeto de análise, alvo de intervenção, teia de observações, discurso racional, preceitos, pareceres, observações, advertências médicas e outros povoam o livro para deixar claro que se trata agora de fazer do sexo e das pessoas que eventualmente incidissem em um comportamento de alguma forma problemática um puro objeto de medicina e de saber através de uma análise detalhada. Além disso, Foucault esclarece que se trata menos de um discurso sobre o sexo do que de uma multiplicidade de discursos produzidos por toda uma série de mecanismos que funcionam em diferentes instituições, desde a demografia até o estudo, a análise dos desvios. Que se trata de verdades produzidas por discurso de saber, no sentido acima explicitado, fica talvez definitivamente claro quando se comparam os dois procedimentos de produção de verdades sobre o sexo apresentados por Foucault. De um lado está o que ele chama de ars erótica, na qual a verdade é extraída do próprio prazer, encarado como prática e recolhido como experiência. Constitui-se nessa esteira um saber que deve permanecer secreto. Observe a ocorrência da palavra verdade e da palavra saber nessas formulações, né? Não em função de uma suspeita de infâmia que marque seu objeto, porém pela necessidade de mantê-lo na maior discrição, pois, segundo a tradição, perderia sua eficácia e sua virtude se divulgado. Os efeitos esperados serão o domínio absoluto do corpo, gozo excepcional, esquecimento do tempo e dos limites, elixir da longa vida, exílio da morte e de suas ameaças. O outro procedimento se organizou em uma scientia sexualis, que se desenvolveu para dizer a verdade do sexo, procedimentos que se ordenam em função de uma forma de poder saber, rigorosamente oposta à arte das iniciações e ao segredo magistral, que é a confissão. E que foi a matriz geral que rege a produção do discurso verdadeiro sobre o sexo. Bom, o fato de que a palavra verdade aparece tanto a propósito das artes eróticas quanto a propósito da confissão ou da ciência sexual poderia ser considerado um argumento contra a posição que estou defendendo. Como afirmar que a leitura correta de verdade em Foucault é apenas a que associa esse conceito às práticas discursivas dos saberes, se ele mesmo diz que a arte erótica e a confissão são formas de produção de verdade sobre o sexo? A objeção faria sentido apenas se considerássemos esses enunciados fora do seu discurso. De fato, assim que Foucault expõe as características das artes eróticas, logo as opõe a tudo o que fazem os discursos que se interessam pela verdade do sexo. Assim que apresenta o papel que a confissão teve durante muito tempo, logo explicita que ela é uma forma de extrair verdades, a partir das quais se construirá um discurso ou discursos baseados na verdade, o da medicina, da psiquiatria, da pedagogia. Corroboro um pouco essa minha leitura, apelando para alguns leitores de Foucault, como Machado, por exemplo, 82, sobre ciência e saber, que na introdução, para situar a arqueologia, opõe-na à epistemologia. Seu ponto de partida é que a epistemologia francesa se funda na tese de que a filosofia das ciências tem uma dimensão histórica. Isso porque é a ciência que coloca para a filosofia a questão da racionalidade. Se a razão tem uma história, só a história das ciências é capaz de demonstrá-lo. Estou olhando aqui o relógio e vendo que o tempo é relativo, está passando muito depressa, vou pular uns pedaços aqui, né?
Em seguida, eu faço uma resenha rápida de A Verdade e as Formas Jurídicas, que se mostra claramente, digamos, uma mudança de critérios de verdade a respeito das punições ou dos julgamentos, né? Desde como a verdade era concebida entre os gregos, a propósito de decisões jurídicas, como é na Idade Média, etc., etc., ou na Alemanha, que mostra o quê? Que a verdade é histórica, que os critérios não são sempre os mesmos, e assim por diante, né? Então, o livro expõe como, através dos tempos, as diversas formas de instruir os processos forneceram modelos para os procedimentos que foram seguidos na constituição dos saberes. Por isso, Foucault diz que seu objetivo é mostrar como as práticas sociais podem chegar a engendrar domínios de saber que não somente podem fazer aparecer novos objetos, novos conceitos, novas técnicas, mas também fazem nascer novas formas totalmente novas de sujeitos e de sujeitos de conhecimento. Para desenvolver sua empresa, assume que há duas histórias da verdade, uma interna e uma externa, coisas mais ou menos conhecidas. Até aqui, parece que Foucault pode ser lido como tem sido às vezes, como se tratasse de verdades e de saberes no sentido corrente, em campos que são, digamos assim, os dos estudos da cultura. Mas na página seguinte está uma passagem crucial que deveria bastar, a meu ver, para assustar essas leituras. Tais formas de análise judiciais deram origem à sociologia, à psicopatologia, à criminologia, à psicanálise. Tentarei mostrar-lhes como, ao procurarmos a origem dessas formas, vemos que elas nasceram em ligação direta com a formação de um certo número de controles políticos e sociais no momento da formação da sociedade capitalista no final do século XIX. Bom, dito isso, assim, o fundamental para mim é uma distinção, uma leitura estreita, digamos assim, do conceito de verdade em Foucault, e a partir disso o meu projeto é analisar um conjunto de textos, geralmente publicados na mídia. Posso eventualmente considerar uma ou outra coisa que venha de um outro lugar, mas basicamente me interessa analisar como a mídia produz reportagens, materiais, julgamentos, análises sobre um determinado conjunto de temas, nos quais, a meu ver, se apresenta a seguinte questão, né? O que é afirmado do ponto de vista que pode ser ideológico, factual, eventualmente no sentido jornalístico, e como isso pretende ser corroborado por um discurso de verdade. Então, por exemplo, crimes e fatos análogos, né? No campo jurídico, importa basicamente verificar, seja no cinema, seja nos livros, seja no seriado, seja no noticiário, duas questões. Quando a ciência resolve, entre aspas, problemas, crimes, processos, com exame de sangue, de DNA, balística, análises psiquiátricas, temos dois casos recentes de apelo à psiquiatria, né? O que se tornou conhecido como o ejaculador, né? No segundo evento já se disse que ele tinha um problema, tinha passado por uma cirurgia na cabeça, e só então ele passou a cometer atos estranhos, e talvez o autor da facada, né, que assim que a coisa começou a rolar, se disse que ele era estranho, falava sozinho, parecia um pouco o Pierre Rivière, né? Ou então, quando crimes hediondos são explicados por algum tipo de patologia. Quase todos os crimes escolares nos Estados Unidos são explicados por algum tipo de patologia, né? Ou então, na economia, me interessaria muito reunir um corpus sobre essa reforma da Previdência que foi apresentada, né? As justificativas podem ser ideológicas, do tipo, todos têm direito à mesma aposentadoria, ou todas as pessoas que trabalharam X tempo têm direito à aposentadoria, não deve haver privilégios, etc. Posso considerar essas formulações não verdadeiras, no sentido do Foucault. São ideológicas, filosóficas, baseadas numa tradição ou de privilégio, ou de igualitarismo, e assim por diante. Os argumentos que são da ordem dos saberes são do tipo, os demográficos, a população está envelhecendo, ou então econômicos, ou contábeis, né? Tem um déficit, então os bancos devem tanto, se eles pagassem resolveria, tal, e assim por diante, né?
Então, quero verificar em que medida os discursos de saber são invocados em domínios que são, em princípio, não necessariamente associados a isso, né? Culinária, um tema que me interessa, por várias razões, né? O tema se tornou popular, invadiu as mídias, tomou de assalto as TVs. Vendo e ouvindo os programas, pode-se ouvir uma mescla interessante de discurso do gosto, tipo, é saboroso, é gostoso, e da tradição, tipo, comida da minha mãe, da minha avó, com enunciados provindos do campo do saber ou da ciência. Por exemplo, cozinhou muito, secou, usou fogo baixo ou alto demais, escolheu mal o produto, deve cozer por 3 minutos, porque depois o suco da carne desaparece. Isso não é gosto ou coisa da vovó, isso é química, coisa desse tipo, né? Simplificando um pouco, mas não inventando, pode-se dizer que as antigas receitas terminavam com serve 3 pessoas ou serve com batata frita, e as atuais terminam com tem 200 calorias. Né? O que indica uma invasão, digamos assim, de um discurso da ciência associado ao da saúde, à da boa forma, da qualidade de vida associado a esse domínio, que em princípio é o domínio do gosto, do sabor. Talvez se possa falar que há uma espécie de paralelo entre a arte erótica e a ciência sexuais, né? Que talvez possa ser registrada pelo fato de que em português temos 2 verbos, né? Um é comer e outro é alimentar-se, né? Acho que comer está associado talvez ao gosto, ao gozo, ao sabor, e o alimentar-se está associado ao tem 200 calorias, né? Não tem muito sódio, e assim por diante, né? Ou então, os mexicanos têm boas dentaduras porque não comem trigo, comem tortilhas de milho, e não têm gengivas inflamadas porque consomem muita pimenta, né? É uma receita que a gente podia adotar, comer milho e pimenta, né? Enfim, tem aqui uma série de pequenas listas de dados sobre culinária, que me interessa porque tem essa junção, essa separação que o analista deve fazer. Eventualmente o cozinheiro não faria, né, mas o analista deve fazer. Religião. Disse correntemente que a crença religiosa é uma questão de fé, que inclusive poderia conviver com a laicidade da ciência. Uma coisa é, sei lá, o cientista em casa, no fim de semana, vai à missa, depois ele vai ao laboratório, e isso não tem interferência nenhuma. Ou teria, conforme o caso, né? Vamos voltar a ensinar o criacionismo, tal, né? Ou vetar certas pesquisas porque elas invadem um campo que não é mais o da ciência. Por exemplo, o da moral e assim por diante, né? Mas existem tentativas de provar, digamos, verdades bíblicas, né? Me lembro de ter visto o documentário que falava de rodas de carroça encontradas no Mar Vermelho, né? E que seria uma evidência de que o exército do faraó tinha sido de fato soterrado, né? Enterrado pelas ondas, assim que os judeus tinham passado, porque o Moisés deu uma facilitada lá com seu cajado. Ou então, provas de que se encontraram restos da Arca de Noé numa montanha específica, tal, que os arqueólogos garantem que era a Arca de Noé. Então, seria uma evidência que o dilúvio não é uma metáfora, mas efetivamente ocorreu, tal, e assim por diante, né? Ou então, os inúmeros e inacabáveis, se me permite o neologismo, estudos sobre o Santo Sudário, né? E provariam que, enfim, foi aquele pano e tal, né? O esporte, né? O esporte tem coisas interessantes, porque se fala, por exemplo, da disciplina alemã, do jeitinho e da habilidade do brasileiro, para ficar no campo restrito do futebol, ou então que os brasileiros até são bons, mas na hora H eles fraquejam, porque são fracos, eles tremem diante da Bélgica, por exemplo, né? Que é um problema psicológico, enquanto que os alemães não, até o último minuto eles estão lá jogando. Se você facilitar, eles ganham de você no último minuto, né? O Maradona dizia que não basta ganhar dos alemães, tem que matá-los, senão eles viram o jogo, né? Então, hoje o esporte está super invadido por tecnologia, né? O atleta sai do jogo e colhe seu sangue, já se sabe supostamente se ele pode jogar a próxima partida ou não, porque esse sangue mostraria que ele está sujeito a uma lesão, então é melhor poupar, então ele deve dormir 12 horas, porque alimentação, tem alimentação quase individualizada e assim por diante, né?
E ainda é possível discutir, por exemplo, se o Brasil ganhou a Copa de 70, porque a seleção brasileira de 70 era de fato a melhor seleção, talvez a melhor da história, ou se ganhou porque a sua preparação física foi excepcional, feita nas alturas, por 2 militares, que na época seguiam o suprassumo de ponta, o teste de Cooper e não sei o quê, que hoje já não vale mais, né? E que o Brasil ganhava basicamente no segundo tempo, que significa que não era propriamente habilidade, mas a resistência física. E que ganhou da Itália, porque a Itália jogou uma semifinal com prorrogação 3 dias antes. Ou seja, não é só o Pelé, é o preparo físico, é não sei o quê, não sei o quê. Então, em que medida a ciência é hoje associada ao esporte, ao desempenho, assim por diante, né? A literatura. Bom, a literatura é mencionada pelo Foucault como o primeiro exemplo de um campo que, em princípio, não tem nada a ver com verdade, mas que desde sempre teve que se dobrar à questão da verdade. E tem umas coisas curiosas, né? Por exemplo, existem leitores de certos livros que querem saber se isso é verdade ou não. Humberto Eco conta que houve alguém que fez uma pesquisa em Paris para ver se naquela rua, naquela noite, que, segundo o pêndulo de Foucault, houve um incêndio, houve de fato um incêndio ou não, né? E ele mesmo faz uma análise dos 3 mosqueteiros, das ruas, do mapa de Paris, para ver se os mosqueteiros teriam feito exatamente aquele percurso descrito pelo autor do livro, né, cujo nome agora se foi, né? Então, são exemplos, né, exemplos, mas certamente acontecerão outros, porque todo dia aparece uma parafernália de materiais que são desse tipo, né? Então, esboços de análise, notas rápidas, né? O filme Dunkirk, em inglês, recente, tem 1 ano, né? Produziu reações de desapontamento na França por supostamente ser infiel aos fatos. Os franceses se queixaram que a participação dos franceses naquela volta de 300 mil ingleses à Inglaterra foi subestimada. E a participação dos ingleses superestimada. Se é um filme, deveria, segundo essa expectativa, ter fidelidade histórica, né? Não poderia falsear a história. E sobre esse último filme, que deu um Oscar a quem fez o papel do Churchill, não estou lembrando o nome do filme, as pessoas diziam, é claro que aquela cena em que ele foi para o metrô ouvir os ingleses é inventada. É uma licença poética. Sim, o cara disse para ele, você deve ouvir os ingleses. E ele foi para um metrô e ficou ouvindo 12 ingleses. E aí saiu de lá e decidiu que ia enfrentar o Hitler. Certamente essa cena é inventada, né? Ele não foi para um vagão ouvir 12 ingleses, né? Mas as pessoas discutem. Então o cara diz que é um filme histórico, mas ele inventou, pode ou não pode? Todo esse debate se a ficção pode ou não. E tem um recorte que eu não vou comentar mais do que isso, né? Que é um crítico literário que se queixa da ausência de fabulação na literatura recente. Isso é do excesso de verdade. Os autores estão escrevendo sobre sua vida. Há um sueco, né, que escreveu, acho que 3 ou 4 volumes gigantescos, em que ele conta a sua vida, minuto a minuto, minuto a minuto, minuto a minuto, inclusive criando problemas, porque ele fala dos irmãos, dos primos, e os caras não gostaram, né? Então, aquilo é verdade? Ele diz que é. Então, mas a literatura pode fazer isso. Então, todo esse debate sobre até onde se pode ir, quando isso é ultrapassado, que problema causa, deixa de ser ficção, e assim por diante, né? Bom, propostas que enquadram açúcar como fumo e álcool, né? O Congresso ou o Supremo, né, decidem questões sobre se a Anvisa pode ou não interferir no cigarro mentolado, né? O que envolve outras questões, claro, né? O Estado pode ou não invadir a vida das pessoas, e com que critérios ele faz isso? São científicos, não são científicos? O Baronas e a Marilena analisaram recentemente a mudança do nome agrotóxico para não sei o quê. Quer dizer, supostamente é uma análise científica que permite ou que não permite, segundo a posição de quem escreve ou fala, que tal produto, né, seja ou não jogado na plantação e assim por diante, né? Bom, tem um colunista, tem gente dizendo, nos últimos tempos, vi vários artigos, sugerindo que haja uma bancada da ciência, porque as decisões políticas são tomadas sem fundamentação científica. Então, para que elas tenham mais fundamentação científica, é preciso que haja uma bancada de cientistas, para que na Câmara, no Senado,
possam falar em nome da ciência, ou então chamar especialistas, etc. O mais curioso, e eu vou encerrar com isso, é que não se trata simplesmente... Curioso não, interessante, diria que até sofisticado, e há teorias que prevêem isso, né? Não se trata apenas, digamos, de o direito ouvir os cientistas, né? Um bom exemplo é o caso da votação no Supremo sobre a possibilidade ou não de interrupção de gravidez de fetos anencéfalos, né? Então, houve muitas audiências públicas, etc. Eu assisti, me dei ao trabalho de ter aulas razoáveis de análise do discurso durante algumas tardes, né? Ouvindo esse julgamento. E o que eu achei de mais interessante para o analista do discurso, que não se tratava apenas de o jurista ouvir um geneticista. Mas o que aconteceu foi que houve um juiz que votou pela constitucionalidade da interrupção da gravidez, e um dos argumentos era o de uma geneticista que dizia que não há vida antes dos 3 meses, que não dá para falar de vida humana antes dos 3 meses. E de um juiz que votou pela inconstitucionalidade da lei, e um dos seus argumentos era a fala de uma geneticista que dizia que a vida começa na concepção, né? Ou seja, não é apenas uma questão de a ciência invadir o direito, mas é qual ciência invade qual posição do direito, né? É uma questão que o Menguinot diria que é de semântica global, né? Isso é, dependendo da sua posição, do seu posicionamento, você pode citar certos cientistas ou não pode citar certos cientistas. Então, é para esse projeto que eu peço a sua colaboração, sua boa-fé, sua tal, como Foucault pediu lá no começo, só que o trabalho dele, de fato, estava quase pronto, como atestam os numerosos pesquisadores que escreveram a partir do texto dele, um dos quais está aqui, né? Enquanto que sobre o meu, ninguém escreveu ainda, nem mesmo eu. Embora corra o risco de dizer o óbvio, mas ainda assim, porque é necessário fazê-lo e porque eu o sinto de fato, eu vou, antes de passar a palavra para a Mônica e para o Círio, vou voltar a reiterar assim, os agradecimentos que eu já lhes fiz pessoalmente. Para mim é um prazer, é uma honra, uma alegria muito grande, assim como para Vanice e para a Luzmara, que nós possamos contar com os dois que, vamos não contornar o lugar comum, dispensam apresentações, mas ainda assim o Manuel as fez, e eu vou fazer aqui muito brevemente uma outra apresentação de outro modo, só para justificar, sim, o que não precisa de justificativa, que é a presença de ambos, porque justamente ambos têm uma relação de mais ou menos longa data com os organizadores deste evento, com Vanice, com Luzmara e comigo. O Círio teve na banca de doutorado da Vanice, o Círio teve na qualificação do meu doutorado, o Círio foi recentemente supervisor do pós-doutorado da Luzmara, para outras tantas vezes em que a gente teve os caminhos se cruzando para nossa alegria, porque sempre que a gente está com ele, a gente aprende, como todos vocês bem sabem, né? Em relação à Mônica, a mesma coisa, ela compartilha com a Vanice essa condição de especialista em análise do discurso, com intersecção dos estudos do gênero, a mulher na política, foi recentemente a minha supervisora de pós-doutorado, no pós-doc que fiz ali na Unicamp. Então, os nossos caminhos se cruzam mesmo bastante e, para nossa felicidade, com alguma frequência, né? Por essa razão, como eu disse, assim, é muito honroso para mim, muito prazeroso para mim tê-los aqui, cada um ao meu lado, e para que a gente não se delongue demais, já começamos um pouquinho atrasados, vou passar imediatamente a palavra à Mônica, reiterando o meu agradecimento. Mônica, por favor. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer aos organizadores, a Vanice, a Luzmara, o Carlos, o convite para estar aqui e dizer 2 palavrinhas. Tem eventos, tem colegas e tem casas de estudos que estão no coração da gente. E o CIAD, a Vanice, a Luzmara, o Carlos e a Oscar estão no meu coração faz muito tempo, desde o primeiro CIAD. É uma festa sempre estar aqui com vocês e eu agradeço muito a oportunidade de estar mais uma vez.
depois. Convocada a falar sobre o tema da mesa, eu retomei alguns trabalhos que eu venho desenvolvendo recentemente sobre a noção de pós-verdade, e para não me perder com o tempo, eu vou ler, tá? Então, vamos lá. Se quisermos pensar o funcionamento do discurso da política no Brasil hoje, duas questões se apresentam rapidamente como dimensões definidoras da enunciação dos atores políticos e da circulação pública dessa enunciação nesses tempos conturbados. A pós-verdade e as fake news são essas duas dimensões. A questão da pós-verdade foi posta em debate na agenda política global pela escolha desse termo como palavra do ano pelo dicionário britânico Oxford. Desde então, que aconteceu em 2016, tem acontecido uma intensa discussão na academia, na mídia e no campo político, na qual a questão da pós-verdade é associada quase rotineiramente ao aparecimento e circulação crescente das fake news. Na maioria dos textos que tratam dessas questões, as palavras pós-verdade e fake news aparecem em contiguidade, geralmente em estruturas coordenadas, pós-verdade e fake news, e os seus sentidos oscilam entre a sinonímia, sendo, portanto, tratadas como mutuamente substituíveis, e a hiperonímia sendo organizadas hierarquicamente, de maneira que as fake news são apresentadas como um tipo de funcionamento da pós-verdade. Neste trabalho, desenvolvemos uma análise da circulação do discurso da política na sociedade brasileira, considerando sua relação com outros discursos e com o lugar a partir do qual é enunciado. Como tentaremos demonstrar, compreendemos que, embora relacionados e às vezes até sobrepostos na sua circulação nos meios de comunicação, os funcionamentos discursivos nomeados como pós-verdade e fake news podem ser diferenciados analiticamente, a partir de seu modo de circulação e, principalmente, a partir do funcionamento da enunciação. Então, isso aí. Pós-verdade, mentiras e inverdades. Em novembro de 2016, a palavra pós-verdade foi escolhida como a palavra do ano pelo British Oxford Dictionary. Os principais jornais do mundo divulgaram amplamente essa notícia, que se tornou o foco da atenção de mídias de referência e redes sociais. Essa notícia deu lugar também à discussão acadêmica, o que permitiu a aparição e circulação de textos de especialistas em jornalismo, comunicação política e filosofia. Sobre o tema. No centro do debate mediático, mas também acadêmico, podemos encontrar uma discussão sobre a enunciação política e sua circulação na sociedade. Nesse debate, o termo pós-verdade foi usado para designar pronunciamentos políticos falsos ou mentirosos, ou para aludir um discurso de tipo emocional carente de razão. De acordo com a definição proposta pelo dicionário Oxford, a palavra pós-verdade se refere a circunstâncias em que os fatos objetivos têm menos influência na formação da opinião pública do que os apelos à emoção e à opinião pessoal. Essa definição lexicográfica serviu de base para um debate jornalístico que associou esse modo de enunciação política à fala pública de personagens da atualidade, em particular, à prática oratória de Donald Trump. Ainda no espaço do discurso lexicográfico, consultamos a definição fornecida pela Wikipédia brasileira. Nela, a palavra é designada como neologismo e como termo politicamente correto. Aí vocês têm a definição que dá a Wikipédia brasileira. Não vou me alongar, só vou pegar o que está em vermelho. Na cultura política se denomina política da pós-verdade ou política pós-factual, aquela no qual o debate se enquadra em apelos emocionais. A pós-verdade difere da tradicional disputa e falsificação da verdade, dando-lhe uma importância secundária. Para alguns autores, a pós-verdade é simplesmente mentira, fraude ou falsidade, encobertas com o termo politicamente correto de pós-verdade, que ocultaria a tradicional propaganda política. O verbete traz uma definição que incorpora nos exemplos os diversos sentidos atribuídos à expressão no seu uso social. Esses usos aparecem identificados como enunciações atribuídas à cultura política.
Observe-se que no verbete encontramos as duas dimensões semânticas representadas pela composição da palavra com um prefixo pós. Aquela em que prevalece a dimensão temporal dos sentidos, compreendida como uma posterioridade, aquilo que vem depois da verdade. A pós-verdade difere da tradicional disputa e falsificação da verdade, dando-lhe uma importância secundária, e também aquela outra dimensão oposicional dos sentidos, compreendida como negação, aquilo que se contrapõe ou nega a verdade. A pós-verdade, diz o verbete, é simplesmente mentira, fraude, falsidade encobertas com um termo politicamente correto. Essas duas definições lexicográficas, uma de um reconhecido dicionário internacional, outra de uma enciclopédia informal colaborativa brasileira, apontam já para um aspecto que nos interessa explorar. A pós-verdade é interpretada como um modo de dizer, ou seja, como uma forma histórica de enunciação política. Compreendemos a enunciação como prática de um sujeito historicamente constituído pela língua e a ideologia em relações sociais sobredeterminadas pela contradição que estrutura uma formação social. Enquanto forma histórica da enunciação, a prática enunciativa se organiza como um ritual estabilizado pela regularidade de um modo de dizer que se repete na história e que se relaciona com determinados lugares de enunciação. Vamos ao próximo slide. Em relação à pós-verdade, nos perguntamos, então, que rituais enunciativos produzem esse efeito de sentido que oscila entre a crença e o engano. Seria um enunciar sem evidência suficiente que sustente o dizer assertivo, ou seja, consistiria em afirmar aquilo sobre o que não se tem certeza? Nesse caso, trataria-se de um dizer que funciona como simulacro de certeza, sustentando uma crença excessiva? Trataria-se de uma modalidade de desinformação? Ou seria um enunciar aquilo que se considera ou se sabe que é falso, ou seja, consistiria simplesmente em mentir? Trataria-se assim de uma modalidade de fraude, de má-fé do locutor, destinada a enganar e ludibriar o interlocutor? Ou seria ainda um enunciar fora da razão e fazendo apelo às emoções? Trataria-se de uma modalidade de desrazão, então? Perceba-se que, ao ser definida nos verbetes mencionados como uma fala emocional e irracional, e ainda como uma fala mentirosa e fraudulenta, a palavra pós-verdade é associada implicitamente à figura de um locutor a quem se imputaria a emoção, a falta de razão e a falta de ética de uma enunciação mentirosa ou incerta. Essa associação da pós-verdade à mentira e à fraude define para nós o funcionamento discursivo da prática enunciativa que é assim nomeada. Trataria-se da fala pública de um locutor autorizado, identificado por um nome próprio e inscrito em um lugar institucional de destaque no campo político, a quem lhe seria atribuído um modo de dizer emocional e racional e uma intenção de enganar e ludibriar a opinião pública. A pós-verdade designaria, assim, o modo de dizer dos atores políticos nas condições atuais de exercício da prática política no Brasil e também em alguns outros lugares do mundo. É com esses sentidos que a palavra pós-verdade aparece recorrentemente no corpus que reunimos para esse trabalho, do qual recortamos as seguintes sequências discursivas. É o slide 5, né? Bom, eu só vou me deter no que está em vermelho. O Brasil entre a pós-verdade e o teatro do absurdo. O país precisa de um banho de realidade contra a mentira dos políticos, a mentira emotiva da pós-verdade, o vazio da linguagem de suas senhorias, a mentira da pós-verdade coberta pela emoção da pobreza de suas palavras, as mentiras da pós-verdade manunciadas pela linguagem dos políticos, o desejo de enganar. Então, vejam aquilo que eu coloquei, né, da relação com o locutor, que apareceria ali imputado, né, de uma vontade de enganar, de produzir engodo, de mentir. Os profissionais da pós-verdade, prática deliberada de mentira, enxurrada de mentiras manufaturadas, mentiras contadas por políticos são mais graves que fake news, etc. Essa última sequência já abre para a continuação do trabalho, porque vejam que nessa sequência 4, mentiras contadas por políticos, que estaria relacionada com a pós-verdade, se opõem às fake news, e elas seriam consideradas como mais graves.
Nesse recorte, então, a pós-verdade refere à enunciação dos políticos, caracterizada como mentira deliberada ou manufaturada, fraude e desejo de enganar. Também se atribui à pós-verdade a dimensão emotiva, que supõe e se opõe, por sua vez, a um esvaziamento e empobrecimento da fala pública, o vazio da linguagem, a pobreza de suas palavras. No mesmo esteio, e a partir do cinismo da enunciação política do governo golpista, encontramos a menção a uma nova dimensão da fala pública, a inverdade, cujos sentidos trabalham entremeio entre a mentira deliberada e a notícia falsa. Observamos esse funcionamento no recorte que segue, o slide 6. Numa notícia da Reuters, em um discurso com tom bastante irritado, o presidente Michel Temer disse nesta segunda-feira que é preciso desmitificar inverdades que são divulgadas sobre a reforma da Previdência. Afirmou que os parlamentares que terão problemas nessa eleição são os que votem contra a reforma. A inverdade é também atribuída explicitamente à enunciação de um ou mais locutores reconhecidos como figuras destacadas do campo político, os parlamentares, no caso. Nesse sentido, assim como a mentira, supõe uma ação deliberada de dizer aquilo que não é verdadeiro. Porém, ao nomear esse modo de dizer como inverdade e não como mentira, fica silenciada a dimensão moral e ética dessa enunciação. Assim, uma inverdade seria uma afirmação equivocada, porém não mentirosa, assumida por um locutor identificado como político e, no caso, adversário. Na mesma direção, encontramos a designação meia-verdade, que está nesse slide também. A sociedade brasileira moderna precisa abrir os olhos para não ser arrastada pela ilusão de que são os políticos, com suas mentiras e meia-verdades, os únicos que podem tirar o país do poço. Bom, posto isso sobre o funcionamento da designação pós-verdade no corpus e como circula na mídia, eu passo agora a tratar das fake news. Também como são significadas na mídia, no campo, né, das notícias, também no campo da política e nos recortes do corpus que eu constituí. Como já mencionamos, as referências à pós-verdade e às fake news aparecem recorrentemente juntas no corpus. As fake news são interpretadas como notícias falsas ou, no mínimo, não verificadas ou verificáveis, que circulam largamente nas redes sociais e que se multiplicam rapidamente pelo mecanismo de compartilhamento desses aplicativos, viralizando quase de forma imediata a sua publicação. A diferença do recorte anterior, no recorte que segue, observamos que as fake news não são atribuídas a um locutor definido, o slide 7. A menção às fake news ou notícias falsas é feita no interior de nominalizações ou construções passivas que permitem apagar qualquer alusão a um locutor a quem poderia se imputar sua origem e circulação. Então, temos no recorte algumas nominalizações como profusão de notícias falsas, difusão de notícias falsas, disseminação de boatos, a proliferação de notícias falsas e dos fatos alternativos, as informações falsas ou ao menos distorcidas espalhadas nas redes sociais. É o que está destacado em vermelho no recorte. Porém, de forma indireta, as fake news são relacionadas à prática jornalística. Uma falha no fazer jornalístico favorece, diz o recorte, que as notícias falsas se espalhem exponencialmente na sociedade e que produzam algum consenso e crença. Nesse sentido, as fake news são... Deixa eu ver onde que está aqui. Só um minutinho. São interpretadas como desinformação ou miséria do jornalismo e associadas a um uso político do jornalismo. Se fala em campanha de desinformação russa, uso político de campanhas de desinformação. O slide 8. A pós-verdade, num primeiro recorte, por exemplo, a pós-verdade e a miséria do jornalismo contemporâneo. Ao não informar ou informar mal, os veículos de comunicação favorecem a proliferação das notícias falsas. No recorte 10, os impactos das fake news em processos democráticos, a campanha de desinformação russa, a relação com as novas tecnologias, o uso político de campanhas de desinformação.
Bom, então, a partir desse recorte e a partir do discurso sobre as fake news que se espalham nos meios de comunicação e no debate acadêmico, há dois aspectos do seu funcionamento discursivo que nos interessa destacar. A relação de sinonímia estabelecida nos textos entre fake news e boatos e a relação de causalidade estabelecida entre o uso das novas tecnologias e o aumento do impacto das fake news. O slide 9. Aqui temos um recorte da revista Carta Capital. De fato, as novas tecnologias elevaram um novo patamar o uso da mentira e do boato como armas de manipulação política. Estar configuradas na forma de boatos e ser principalmente divulgadas nas redes sociais e páginas da web são dois aspectos que definem a circulação discursiva das fake news, o que produz impacto no modo como participam na reprodução e transformação dos sentidos no campo do político. Por um lado, como aponta Orlandi, os modos de circulação determinados pelas tecnologias disponíveis fazem parte dos sentidos dados ao próprio conhecimento. Circular como boato na rede configura a forma material das fake news. Em primeiro lugar, afeta o modo como essa discursividade se organiza enunciativamente, dado que seu funcionamento não supõe um nome de autor que assegure e sirva de ancoragem à sua circulação. Pelo contrário, é no regime do anonimato, de uma voz sem nome, que as fake news são produzidas e postas a circular, apagando também as circunstâncias concretas de sua enunciação. Enquanto boatos, as fake news se caracterizam por sua circulação na forma de um murmúrio indeterminado, que se espalha rapidamente, penetra todas as instâncias, produz eco e ressonância, ganhando legitimidade pela repetição. É por efeito do excesso de enunciações que se acumulam que as fake news ganham visibilidade e credibilidade. Conforme Orlandi, o boato é um fato público de linguagem, e tomamos a definição da autora, que diz, o slide 10, à procura de um dizer possível em suas diferentes posições, os sujeitos produzem versões plausíveis, explorando um espaço de significações. Tenta-se produzir um efeito de verdade a partir de palavras não asseveradas. Não há um responsável pelo dizer, mas uma figura autora imaginada que joga no seu lugar presumido de sua responsabilidade. Sem autor, ainda que fantasma, o boato não funciona. Há sempre um suposto responsável numa cadeia de autores que não se definem positivamente. O autor se mantém no anonimato e é substituído, simulado por um encadeamento de citações, dimensões, e é sempre um outro que disse. No silêncio, o autor trabalha no anonimato. Desde que é um autor socialmente visível e assumido, o boato deixa de ser boato, o comentário passa a palavra autorizada. A definição e análise proposta pela autora antecedem, em 5 anos, o debate instalado globalmente sobre a pós-verdade e as fake news, como consequência das eleições nos Estados Unidos que deram mandato a Donald Trump e da campanha pelo Brexit no Reino Unido. Porém, a análise já apontava as principais características desse funcionamento discursivo, as fake news. Sua circulação pública em regime de anonimato, sua dispersão e repetição excessiva, os efeitos de eco produzidos e, principalmente, a natureza política do litígio por impor uma interpretação, uma versão que se estabelece como legítima dos fatos. O boato se movimenta assim, no entremeio, no vão de sentido entre os discursos disponíveis, porque presentes na memória, e o silêncio. Os sentidos apagados nos trajetos de memória, os sentidos censurados pelo poder ou ainda os não realizados historicamente. Conforme afirma a autora ainda, slide 11, há o fato, há a necessidade de significá-lo socialmente, na ordem do sentido público, e há uma disputa pelo sentido verdadeiro. O boato anuncia essa necessidade e mostra que o sentido está em processo de legitimação, mobilização do poder da e na palavra. Ao sabor do vento, assoprados aos ouvidos, os sentidos voam, fazem seus trajetos, cartografando o político, excluindo, incluindo, tergiversando, legitimando. Embora trabalhem a relação com os fatos históricos e se inscrevam no acontecimento discursivo em uma disputa por legitimar uma versão e interpretação, consideramos que o impacto das fake news sobre os processos de produção de sentido não se dá
tanto por causa do fundo de verdade no qual supostamente estariam ancoradas numa relação contraditória com uma suposta objetividade do fato. Pelo contrário, consideramos que mais do que uma ordem de correspondência aos fatos, o que impera é uma vontade de crença, de reforço de percursos de memória que produzem identificação. Dito de outra maneira, não se trata de uma relação com os fatos subjetivos, como a prática do fact-checking que combate a reprodução das fake news leva a entender, mas de uma relação com a memória e o modo como o sujeito se inscreve no imaginário politicamente dividido e ideologicamente determinado que dá sustentação aos processos de identificação. Nesse sentido, concordamos com a proposta de Silveira, que, dando continuidade à análise do boato proposta por Orlandi, traz a noção de efeito de rumor, para definir a circulação de sentidos do que ela chama discurso ordinário no digital. Juliana Silveira reconhece que, slide 12, outro funcionamento do discurso ordinário no digital é um funcionamento que se distancia da ordem informacional, a partir da qual a ideia de transmitir uma informação verdadeira deixa de ser a função principal. A ordem rumoral prescinde da noção de informação, uma vez que vem justamente desestabilizar aquilo que em nossa sociedade consideramos por informação. A capacidade de rumor do Twitter está na possibilidade que os sujeitos ordinários têm de colocar em relação, por meio da mediatização de versões não autorizadas em uma mesma timeline, as versões sistematicamente silenciadas de um e de outro lado do discurso político-midiático. Bom, a partir dessas considerações pelas quais estamos tentando diferenciar, né, a circulação na mídia da designação pós-verdade e a designação fake news, né, e com base, portanto, nessas análises apresentadas, consideramos que pós-verdade e fake news podem ser diferenciadas pelo seu funcionamento discursivo como duas formas distintas de formulação e circulação do discurso no campo do político e no espaço das mídias digitais. Trata-se de duas formas distintas de enunciação política que se distinguem em relação ao modo como o nome de autor e uma função autor são mobilizadas na formulação dos enunciados. Como vimos, as fake news se caracterizam por circularem como boatos, produzindo efeito de rumor. O efeito pelo qual um fato histórico ocorrido se esfacela no acontecimento discursivo em uma pluralidade de versões anônimas, plausíveis pela sua ancoragem na memória, embora dificilmente verificáveis no espaço da experiência e conhecimento individual cotidiano. Por outro lado, a enunciação da pós-verdade é sempre atribuída a um locutor identificável que ocupa um lugar social de destaque no campo do político. É justamente por serem enunciadas do lugar social de um locutor político autorizado que, assim, verdade e suas meias-verdades ditas ganham rapidamente ampla circulação na grande mídia, o que faz ecoar os enunciados, naturalizando seus sentidos como gestos hegemônicos de interpretação dos fatos da atualidade. Porém, como já apontamos, no debate social sobre o discurso político e a chamada era da pós-verdade, os dois funcionamentos discursivos que descrevemos, diferenciando-os analiticamente, aparecem confundidos, se sobrepondo e se indistinguindo como enunciações não verdadeiras, seja por serem falsas ou por serem mentirosas. Nesse sentido, poderíamos pensar, como faz o filósofo Oswaldo Giacoia, uma transformação nos regimes de verdade que sustentam a enunciação política. O filósofo afirma que, próximo slide, tanto pós-verdade quanto fake news parecem fazer parte do que se convencionou chamar de cultura pós-factual. Isso implicaria numa revisão do conceito de verdade ontológico tradicional, como adequação entre nossas declarações, nossas informações e o curso dos fatos, ou seja, a realidade tal como ela se apresenta à observação. Tudo se passa como se nós estivéssemos vivendo em um tempo em que a própria noção de verdade tenha passado por uma transformação. Para nós, enquanto analistas de discurso, interessa apontar como essas transformações nos regimes de verdade se sustentam em um deslocamento das práticas de autoria, ressignificadas pelo funcionamento material das novas tecnologias de linguagem, em particular as redes sociais.
Nesse sentido, o efeito de rumor e o efeito de eco ou ressonância que essas enunciações produzem são para nós a condição material que propicia o conflito de interpretação e a disputa por impor uma versão sobre os fatos. Porém, como diversos autores, entre eles Péchet e Foucault, já o demonstraram, não há poder sem resistência, evidência sem falta, saturação sem rachadura, ritual sem falha. Assim, o boato e as fake news podem não só potencializar mecanismos de controle da interpretação, como podem também, e contraditoriamente, servir como arma de resistência ao poder da mídia corporativa e do aparelho jurídico e político do Estado, que agem conjuntamente para reforçar o monopólio da informação. Se, por um lado, a prática do fact-checking surge como panaceia que permitiria detectar e combater o vírus das notícias falsas, por um outro lado, confiar essa tarefa exclusivamente aos próprios meios corporativos de informação pode contribuir a aumentar o cinismo desses setores políticos midiáticos que seriam, ao mesmo tempo, produtores e verificadores da pós-verdade. O caso das fake news difundidas logo após o assassinato de Marielle Franco é representativo das relações complexas dos funcionamentos discursivos da pós-verdade que envolve uma enunciação da autoridade e das fake news no seu funcionamento viral e anônimo, e do efeito de rumor como arma de resistência. A repercussão da execução da vereadora foi sem precedentes nas redes sociais, onde se desenvolveu uma verdadeira batalha digital entre fake news e ondas de protesto. Slide 14. Bom, não vou ler a citação, mas é uma citação que aponta que nunca se viu nada igual à repercussão altíssima que a execução da vereadora teve nas redes sociais. E, por outro lado, Catraca Livre apontando o caso Marielle deu uma aula de fake news e como combater essa doença das redes sociais. Nunca se expôs com tanta clareza os propagadores de mentiras numa inédita mobilização dos veículos de comunicação responsáveis. Menos de 24 horas após seu assassinato, as primeiras fake news associando o nome da vereadora ao crime organizado e afirmando que seria casada com um traficante começaram a ser espalhadas pela internet. O próximo. Esse é o infográfico que apareceu no levantamento produzido pela Rede Globo, mas com base em associações que controlam a circulação de fake news nas redes sociais. E vejam que o tempo, né, é muito curto entre a aparição do primeiro boato e a sua reprodução em diversos sites, inclusive no Ceticismo Político, um site fantasma utilizado pelo MBL. Um estudo da FGV-DAP mostra esse intrincado jogo de forças em que formas de enunciação e de circulação do discurso político se confrontam para impor uma narrativa. O próximo slide. Bom, esse gráfico mostra o que está em azul, né, são os boatos, e o que está em vermelho é a reação na internet. Vejam como, além de ter picos, né, na sua frequência, em um curtíssimo intervalo de tempo, né, porque estamos num espaço de 3 dias, as linhas vermelhas acabam se impondo às azuis, mostrando como a reação pública dos internautas e de alguns meios de comunicação conseguiram bloquear essa dispersão e esse crescimento das fake news a respeito da vereadora. Nesse episódio, a enunciação autorizada de uma desembargadora e de um deputado federal participaram da onda de difusão de fake news, mesmo tendo conhecimento de sua falsidade. Para nós, isso representa um claro funcionamento do que designamos como pós-verdade. A essas enunciações autorizadas se somou a enorme enxurrada de boatos que circularam no Twitter de forma anônima. Esse funcionamento complexo e, ao mesmo tempo, complementar de duas formas de enunciação diferentes, por um lado, a fala pública autorizada que espalha uma mentira, e, por outro, a circulação anônima do boato que difunde notícias falsas, representa para nós as práticas discursivas que acabamos de analisar. Trazemos um recorte de nosso corpus que menciona esse jogo articulado de forças difamatórias. O próximo slide, eu não vou ler tudo, né? Mas o que eu gostaria de apontar é como que o mecanismo de propagação de fake news encontrou na desembargadora do Rio, Marília Castro Neves, uma autoridade respeitável sobre Marielle Franco, vinculando-a ao crime organizado.
Ela, porém, admitiu nunca ter ouvido falar na vereadora. Na condição de autoridade no assunto e com um cargo importante, ela virou referência para a cadeia de falsidades espalhadas pelo Twitter, com qual a gente tem a relação entre essas duas formas de enunciação que eu acabei de descrever. A resposta aos ataques mentirosos à figura de Marielle também aconteceu de forma imediata e massiva, conseguindo parar e se sobrepor à campanha difamatória. O que nos interessa apontar é que a reação se deu nas mesmas mídias sociais e com a mesma intensidade que os ataques, e a batalha se travou em tempo real, como ficou atestado nos meios de comunicação, inclusive das grandes corporações como a Rede Globo e o Grupo UOL de Notícias. O slide 18. Bom, é só para mostrar o tamanho da reação. 9 milhões de seguidores no Facebook e o Catraca Livre ficaram de plantão 24 horas para desmentir as fake news que circulavam após o assassinato da Marielle. E, por outro lado, a análise da FGV-DAP revela, portanto, o sucesso de uma ação coletiva que envolveu milhares de pessoas de contenção da campanha difamatória a partir do desmentido das fake news que vinham se disseminando desde a sexta-feira. Neste caso emblemático, a resistência se deu nos mesmos espaços e utilizando as mesmas tecnologias do ataque. Acreditamos que o sucesso dessa prática de resistência não se deve tanto ao desmentido da notícia falsa, mas principalmente ao fato de ter conseguido retirar essas notícias de circulação. A reação dos internautas capitaneadas pela companheira e a família de Marielle e encampada por toda a mídia alternativa e independente, conseguiu interromper o efeito de eco, abafar as ressonâncias das calúnias inventadas e lançar à cena sentidos outros que, pelo excesso de repetição, produziram ruído e se organizaram como efeito de rumor que instalou uma nova versão ou narrativa do fato, disputando assim a estabilização de uma interpretação para o mesmo. Para finalizar, então, trazemos uma citação do trabalho de Barbosa Filho, que analisou o funcionamento do rumor nas revoltas dos africanos na Bahia oitocentista. O autor mostra em sua análise o potencial disruptivo do boato e o modo como pode suportar uma prática de resistência ao poder. São esses sentidos que rompem com a distopia das fake news que gostaríamos de deixar aqui ressoando para finalizar a nossa fala. E o último slide. O rumor tem uma temporalidade e um ritmo próprios. Circula pela boca de muitos, não importa de onde tenha surgido. Pode ser uma intriga, um relato, um maldizer, uma boa nova, uma profecia. Esses enunciados sem autor não conhecem limites e se alimentam de outros enunciados. Se encorpam e se modificam, desdobrando-se em outros infindáveis rumores. A questão não é, então, situá-lo entre o verdadeiro e o falso, mas como uma discursividade que tem uma história e cujo funcionamento reclama compreensão não da sua verdade, mas de seus sentidos, dos seus efeitos de vinculação, das discursividades que ele suscita e das formas de significação que ele mobiliza. Obrigada.